Shalom. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja na sua casa. Somos servos da Imaculada Mãe de Deus. Meu nome é Jório. Meu nome é José Anselmo. Estamos aqui para partilhar a liturgia em família. Isso, hoje sábado, o Evangelho de Lucas, do capítulo 8, versículo 4 a 15. Reuniu-se grande multidão e aumentava os que acorriam a ele de uma cidade após a outra. Então ele lhes propôs uma parábola. Saiu um semeador a semear, e ao semear alguns grãos caíram junto ao caminho, foram pisados e os pássaros os comeram. Outros caíram sobre as pedras, brotaram e secaram por falta de umidade. Outros caíram em espinheiros, e ao crescer os espinheiros com eles os sufocaram. Outros caíram em terra fértil e deram frutos centuplicado. Tendo dito isto, exclamou: quem tem ouvidos, escute. Os discípulos perguntaram o sentido da parábola. E ele lhes respondeu: a vós é concedido conhecer os segredos do reinado de Deus. Aos demais se falo em parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não ouça. O sentido da parábola é o seguinte: a semente é a palavra de Deus. O que caiu junto ao caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e lhe arranca do coração a palavra, para que não creia e se salve. A que caiu entre as pedras são os que a escutam, acolhem com alegria a palavra, mas não lançam raízes. Esses crescem por um tempo, mas ao chegar à prova, desistem. O que caiu entre os espinheiros são os que escutam, mas com as preocupações, riquezas, prazeres da vida, vão se sufocando e não amadurecem. A que cai em terra fértil são os que, com excelente disposição, escutam a palavra e retêm, e dão frutos com perseverança. Essas são as palavras do dia de hoje do Evangelho de São Lucas. Muito bem. E aqui, esse aqui já vem até com explicação. Mas aí eu tenho uma perguntinha. Ixi. Em qual desses você está? Qual desses nós estamos? Nós somos a beira do caminho, nós somos o pedregulho, nós somos os que estão com os espinheiros, ou nós somos a terra boa? A gente pode pensar que esse semeador era desajeitado. Que a gente pensa assim, não, quando você vai plantar, você vai semear, já vai fazer na cova jogando a semente, jogando a semente. Mas aqui, naquele tempo, ainda muitas dessas técnicas não estavam em vigor, então eles saíam pelo terreno e jogavam assim. Cada uma caiu num ponto. E muitas vezes nós estamos num desses pontos na nossa vida. Às vezes nós somos como aqueles que estão à beira do caminho, que escuta ali, mas não dá atenção, e aí o demônio, as coisas da vida tiram toda a atenção. Nós somos os que estão entre as pedras, que a semente começa até a dar um fruto, daquele entusiasmo, daquela alegria assim momentânea, como dizia minha avó, aquele foguinho de palha, depois acaba. Vai tudo embora, não tem umidade, não tem onde a raiz se segurar, ficar firme. Às vezes, nós somos como esses que são os espinheiros, e esses espinheiros hoje busca pela riqueza, pelos prazeres e etc. Ou nós somos esse que até a semente vai cair, e apesar das tribulações, apesar de tantas coisas, perseverando, nós vamos dar fruto. E o fruto que nós damos são as nossas ações, as nossas atitudes, o amor que nós damos às pessoas, o tipo e o estilo de vida que levamos. Vamos pensar um pouco nisso? Não é verdade, meu bem? É verdade. O interessante é que ele começa falando que umas caíram à beira do caminho. Quer dizer o quê? Que elas não estavam no caminho. As pessoas, muitas delas,
não querem estar no caminho. Querem estar fora do caminho, querem fazer a sua vontade, do seu jeito. Na nossa família, o caminho é um só, estipulado por Deus. As regras dentro de uma casa devem ter limites, deve ter sim, deve ter nãos, deve ter um ouvido para acolher. Não é porque é uma criança que eu não escuto, não sabe o que está falando, fala bobagem. Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir o jovem, eu preciso ouvir meu filho quando já é adulto, eu preciso ouvir, eu preciso também falar. Há muitas pessoas que não falam por medo dos seus filhos, medo da reação, e criam pessoas sem limites. Então, essa palavra de Deus pode até ser julgada no coração deles, mas por causa do contexto que vive, o ambiente que vive, acaba sendo, muitas das casas, né, sufocada essa palavra de Deus. A gente depara com muitos jovens que caminham e os pais não caminham. Há um conflito muito grande. Nós temos membros que os pais nunca levou na igreja. Essa pessoa decidiu caminhar para Deus de livre espontaneidade. É muito difícil, porque não tem um ambiente em qual aquela semente vai produzir. Se não é a fé dessa pessoa, realmente ela não conseguiria. Então muitas vezes nós somos o terreno. O que nós planejamos na nossa casa acaba sendo um terreno não propício para a semente da palavra de Deus. Mas nós não podemos mudar. Não importa o que nós fizemos até hoje, importamos aquilo que nós queremos ser, queremos dar para nossos filhos. E muito mais do que dar coisas, precisamos dar o céu. Porque quem ama, quer o céu para o outro. Verdade. E amar é levar o outro ao céu. Levar o outro ao céu. Eu sempre falo isso. Exatamente. Levar a esposa, o esposo, os filhos. Né? Então vamos pedir a Deus que nos ajude a viver a graça dessa palavra em ser esse terreno fértil. Bom, propício, aberto a receber a palavra de Deus e a dar frutos. Senhor, nós te pedimos que os nossos corações de quem nos assiste, Senhor, sejam corações que, como essa terra boa, prontos para produzir os frutos que podem ser produzidos, né? Que possamos produzir muitos frutos. E os frutos que nós produzimos é o fruto de amor, é o fruto, Senhor, de uma retidão de comportamento, é um fruto, Senhor, de pessoas íntegras que se amam e vivem o amor. E tudo isso nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, a Imaculada Mãe de Deus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. E já vai dando o seu likezinho, se inscrevendo no canal, acionando o sininho de notificações para que você receba as notificações de novos vídeos, tá certo? Compartilhe, indique para mais pessoas, tá? Aqui nós temos o nosso Facebook, o nosso endereço do Facebook. O que acontece lá? Nós temos a tarde inteira e a noite de orações. Meio-dia, nós temos o terço da Sagrada Face. Às 3 horas, terço da Misericórdia, Quaresma de São Miguel. Às 18 horas, nós temos 15 orações de Santa Brígida. E às 20 horas, terço mariano, todos os dias. Somente na quinta-feira, que é grupo de oração. E tudo isso ao vivo e em cores, né? Exatamente. Então você é convidada a participar lá conosco, colocar o seu like lá também, comentar, pedido de oração. Nós ficaremos felizes em te ver lá, né? E nós fazemos tudo isso por quê? Porque Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.